iniciar aqui a treinamento, né, para a gente conversar um pouquinho sobre QGIS aí com vocês e tentar nivelar os conhecimentos. Vou apresentar aqui, eu estou apresentando a tela, vocês estão vendo a tela? Sim. Não. Compartilhar. Eu só iniciei a gravação. Tela. E agora acho que sim, né? Agora sim. Então, a proposta para hoje, na verdade, a proposta desse treinamento de QGIS para CAR aí, ela precisa de uns 4 meio períodos, né? Aí, o primeiro meio período seria apresentar para vocês o que é o QGIS, né? Para que serve, como que se obtém o QGIS, né? Algumas coisinhas de configuração, complementos, né? Explicar o que são os vetores, as imagens, né? E as camadas aí que a gente trabalha de fundo do DataGel, né? Que é as cartas do IGC, a ortofoto. Então, a gente fez até um projeto padrão, mas o pessoal às vezes não entende o que significa esse projeto padrão, e hoje a ideia é explicar o QGIS do zero, né, para vocês entenderem como que a gente chegou naquele projeto padrão e, de repente, até conseguirem fazer o próprio projeto padrão, né? Então, aí, hoje, a gente pretende falar até às 10h30, né? Das 9h30 às 10h30, alguma coisa desse aqui básico sobre o QGIS, daí fazer um intervalinho e daí na segunda parte a gente fazer uma parte mais prática, onde vocês vão importar camadas do SICAR estadual e do SICAR federal, porque às vezes o SICAR estadual está fora, a gente não consegue, mas tem a possibilidade de importar do car.gov, né? Aprender a editar essas camadas, fazer alterações e depois exportar de uma maneira que possa ser inserida no módulo de cadastro. A Viviane também está bem por dentro do QGIS, eu gostaria que ela me ajudasse, interrompesse, fosse complementando minha fala aí, se possível. Não, pode deixar. O que eu eu me perco no... gostaria de falar agora no início é assim, até tu já comentou alguma coisa, mas ninguém é obrigado a usar o QGIS, sabe? Só que eu desconheço outra forma, assim, de retificar um CAR de uma maneira tão precisa e eficiente, e já que nós temos, né, o Marcelo, que sabe usar essa ferramenta, que está disposto a nos ensinar, eu acho que a gente deve aproveitar essa oportunidade, e realmente é só o dia a dia que vai fazer a gente aprender, né? O curso aqui vai nos ensinar, mas realmente é as dúvidas no dia a dia que vai gerando o aprendizado. Então, acho que todo mundo aí deveria aproveitar e agarrar essa oportunidade, que não são todas regionais que têm, né, Marcelo? E eu e o Leitão, nós já fizemos um treinamento anteriormente pelo SENAC, né? Então, o ACAT já investiu um pouco em nós e acho que a nossa missão é compartilhar o que nós aprendemos, né? Inclusive, eu estava conversando agora de manhã com o Leitão sobre um vídeo do Rafael, que foi um instrutor lá do SENAC, que ele tentava explicar a cartografia, né? Era um vídeo de um globo, sabe essas bolas grandes que o pessoal faz exercício até com aquela, não lembro agora como que chama o nome daquele exercício lá, yoga, acho, com aquelas bolas grandes, né? Então, se você cortar aquela bola e tentar... Pilates, aquelas bolas de Pilates. Pilates, acho. Então, se vocês tentar esticar a bola assim no chão, você nunca consegue. Um lado fica esticado demais, o outro lado fica enrugado. Então, a cartografia, ela tenta reproduzir a superfície da Terra, mas sempre tem distorções. Ou ela distorce a área, ou ela distorce a distância, né? Então, é bem complicado. Então, até hoje, a gente trabalha com coordenada TM, coordenada
elipsoidal, coordenada em graus, minutos e segundos, né? E também tem o sistema geodésico local, que é o que o CIGEF trabalha. Então, de uma para outra sempre dá diferença de área, dá diferença de distância. Então, eu vou apresentar um vídeo aqui rapidinho, eu até tenho o link dele, mas aquele do Rafael mesmo eu não consegui localizar. Eu achei um interessante hoje de manhã, eu vou tentar reproduzir ele aqui para vocês. Eu acho que eu vou ter que mexer na configuração da apresentação aqui para ficar com o áudio do vídeo. Acho que eu tenho que parar e voltar à apresentação, só um minutinho. Compartilhar tela. Mas acho que agora eu voltei para o Teams convencional e eu não sei se tem aquela configuração de ouvir o som. Mas vamos tentar, se não der certo, eu tento Marcelo, ali na compartilhar de hora que novo. tu vai compartilhar a tela, compartilhar conteúdo, do lado tem um botãozinho, incluir som do computador. Vamos ver, vou parar aqui. Compartilhar. Incluir som do computador. Isso. E tela. Agora acho que vai dar certo. Então vamos lá, eu estava no... acho que se eu clicar no link aqui já vai direto. História da cartografia. Não vai, deixa eu dar um Ctrl C nele aqui. Aqui era o vídeo do Shapefile que depois eu vou apresentar depois. Um mapa é uma representação gráfica em escala reduzida da superfície de um território. Essa representação é geralmente plana, mas também pode ser esférica, como no caso dos globos terrestres. O interesse e a necessidade de compreender o mundo e suas riquezas motivaram o homem a criar formas de representar os principais aspectos gerais dos mais diferentes tipos de paisagens e lugares. Ao longo da história, surgiram e desapareceram diversos países, estados, províncias, além dos seus territórios terem sofrido modificações com a conquista de novos territórios ou perda deles, e por causa disso incontáveis mapas foram criados para representar a divisão da superfície terrestre em cada momento da história. Vamos entender nesse vídeo como os mapas surgiram e como foram... Só interrompendo um pouquinho aqui, vocês estão ouvindo o som? Sim, estamos ouvindo. Vamos continuar. Foi a evolução dessa ferramenta tão importante nos dias de hoje, mas antes disso não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal se não for inscrito. O primeiro mapa que se tem conhecimento é um mapa feito em argila pelos babilônicos datado por volta de 2300 a.C., representando uma região da Mesopotâmia, provavelmente o rio Eufrates de duas cadeias de montanhas. Foi encontrado na cidade de Gassur, no Iraque, e por isso é chamado de mapa Gassur. Apesar de a Terra ser bem diferente disso, essa representação feita pelos babilônicos é considerado o primeiro mapa-mundi da história, por representar o mundo na concepção dos seus autores. Mas as primeiras tentativas de se estabelecer um método para a confecção de mapas surgiu na Grécia Antiga. Hecateu de Mileto produziu um livro por volta de 500 a.C., considerado o primeiro livro de geografia da história, contendo um mapa criado por Anaximandro em aproximadamente 540 a.C., onde representava a Terra como um disco com a Grécia no centro. Mais tarde, Cláudio Ptolomeu, que viveu entre 90 e 168, publicou um tratado sobre geografia composto por 8 volumes, que entraria para a história por conter uma nova representação do mundo com regras para representá-lo na forma esférica, contendo latitudes com uma fidelidade impressionante, bem mais próximo dos utilizados atualmente. Por conta da influência da Igreja Católica, que questionava e reprimia a ciência e toda a tecnologia conquistada, a cartografia passou por um período de pouco desenvolvimento na Idade Média. Determinações religiosas fizeram com que o conhecimento científico empregado nos mapas fosse substituído por símbolos e representações cristãs, além de defender que a Terra era plana. Nessa época, os tipos de mapas preferidos foram os mapas circulares, chamados de mapas TO.
Esse tipo de mapa foi criado por Isidoro de Sevilha por volta de 630 e mostrava a África, a Ásia e a Europa. O Mar Mediterrâneo separando a África e a Europa, o Mar Vermelho separando a África e a Ásia, e o Rio Don separando a Ásia e a Europa formavam um T, representando uma cruz e marcando o centro do mundo onde ficava Jerusalém, e tudo isso era circundado por um enorme oceano formando um O. Mas foi com as navegações a partir do século XII, através dos relatos dos viajantes e navegadores, que regiões maiores do globo terrestre passaram a ser incluídas nos mapas. O período das grandes navegações no século XV foi um período de grande produção de mapas e cartas. Nessa época foram criadas as cartas portulanas, ou simplesmente portulanos, que eram cartas náuticas usadas para fornecer direções e distâncias aproximadas entre portos europeus e africanos. As primeiras cartas portulanas foram confeccionadas em Gênova e Pisa, na Itália, e o primeiro exemplar que se conhece é datado de 1296. O Planisfério de Cantino, que tem esse nome por ter sido obtido clandestinamente em 1502 por Alberto Cantino, que era um espião do Ducado de Ferrara na Península Itálica a serviço em Lisboa e que conseguiu roubar o mapa e remeter ao Duque de Ferrara na Itália, tem uma importância histórica muito grande. Esse mapa é uma das mais antigas cartas náuticas que representam os descobrimentos dos portugueses e é considerado o primeiro mapa onde o Brasil aparece. Nele é possível observar parte do território brasileiro, principalmente a região costeira, cortado pelo Tratado de Tordesilhas, com a representação de árvores e algumas aves, que era o que se conhecia do Brasil até aquele momento. O primeiro mapa onde o nome Brasil aparece para designar a América Lusitana é o Planisfério de Jerônimo Marini. Esse mapa foi confeccionado em pergaminho em 1511 em Veneza pelo cartógrafo Jerônimo Marini. Uma característica curiosa desse mapa é que ele está de cabeça para baixo. O mapa original está na Mapoteca Histórica do Itamaraty, no Rio de Janeiro, e foi adquirido em 1912 em um leilão pelo então ministro Lauro Miller. O mapa de título Terra Brasilis é de autoria do cartógrafo português Lopo Homem, auxiliado por Pedro e Jorge Reinel, e foi feito no ano de 1519. Esse mapa, que faz parte do chamado Atlas Miller, mostra a costa do Brasil e parte do Oceano Atlântico Central, desde a foz do Rio Amazonas até o Rio da Prata e ainda uma parte da costa mais ao sul. Tem ainda uma legenda no topo do mapa, que é uma característica da cartografia portuguesa do século XVI, além de mostrar os indígenas, alguns envolvidos na atividade de exploração do pau-brasil, árvores, animais silvestres e algumas caravelas. O mapa original está localizado na Biblioteca Nacional da França. Outro mapa considerado um dos primeiros mapas do Brasil foi criado pelo navegador francês Jean Parmentier e foi publicado pela primeira vez em 1556 na obra delle Navigazioni e Viaggi do escritor veneziano Giovanni Battista Ramuzio. Esse mapa tem sido considerado por alguns especialistas como a primeira representação cartográfica do que hoje chamamos de Brasil. É um mapa com muitos detalhes, com ilustrações de indígenas, embarcações e animais silvestres. Um detalhe é que ele está deitado, com o norte à direita e o sul à esquerda. A versão original do mapa está na biblioteca da Universidade de Heidelberg. Algum tempo depois, Gerardus Mercator desenvolveu um método para representar as características de um objeto curvo, que nesse caso seria a Terra, em uma superfície plana. Essa projeção, chamada de projeção de Mercator, foi apresentada pela primeira vez em Interrompendo um pouquinho, essa daí é a famosa UTM, né? Que a gente trabalha no CAR. E ela é de 1569 que começaram a trabalhar com ela. 1569, através de um grande planisfério que media 250 por 128 centímetros e era constituído por 18 folhas xilografadas separadamente. Essa projeção não é perfeita, mas apesar das distorções causadas por essa projeção, o que acaba deixando as áreas cada vez mais distorcidas à medida que se afastam da linha do Equador, as rotas são bastante fiéis e por isso essa forma de projeção é uma das mais utilizadas hoje em dia. A partir dessa projeção, outras projeções foram surgindo, como a projeção de Peters, a projeção de Robinson, a projeção de Mowaid, a projeção de Good, a projeção de Rosell, a projeção ortográfica, a projeção cônica, entre muitas outras, cada uma visando atender uma necessidade específica ou buscando algum melhoramento.
Depois disso, a partir do século XVIII e com a invenção do telescópio, a cartografia começou a se desenvolver de forma mais acelerada. A partir dessa época, os países começaram a se preocupar mais com o rigor científico dos mapas. É realizado então o primeiro levantamento topográfico oficial na França em 1744, chefiado por César-François Cassini, que seriam os precursores dos mapas modernos. Do século XIX em diante, com o desenvolvimento das técnicas cartográficas, o aperfeiçoamento da fotografia, a aviação e a informática, a cartografia dá um salto. Atualmente são utilizadas fotos aéreas e satélites para a realização de mapas e cartas que cada vez mais são utilizadas eletronicamente, descartando a necessidade de impressão, além de representar detalhes impressionantes da superfície do nosso planeta. E essa é a história dos mapas, essa ferramenta importantíssima que tanto nos ajuda e que é indispensável para algumas pessoas no dia de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo. Então, a história do mapa é essa daí. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Então, o que venceu o QGIS, né? A partir dessa história do mapa aí que a gente acabou de ver, o QGIS é um programa de computador que usa um conjunto de ferramentas de gerenciar arquivos, né? Você tem os arquivos dentro do seu computador, que podem ser vetoriais, né? Que é ponto, linha e polígono, e também arquivos de imagens, né? E ele trabalha com diversas projeções, inclusive a UTM que a gente usa no CAR. Ele trabalha com... as projeções são feitas para representar melhor cada parte do mundo. Então, no caso nosso aqui, a UTM, e aí tem os datums, né? Dentro da UTM tem uma porção de datums diferentes aí, né? Tem o WGS 84, CIRGAS 2000, SAD 69. Então, a que mais se encaixa ao território brasileiro é a CIRGAS 2000, que é bem próximo ao WGS 84. Então, pela história do mapa, vocês viram ali que tem muitas distorções e a gente tem que escolher aquela que mais se adequa à superfície da Terra, né? Que a Terra, ela é um cilindro, né? Um cilindro não, é uma esfera, mas não é uma esfera perfeita. Uma esfera perfeita seria como se fosse uma bola de gude, né? Ela é mais parecida com uma batata achatada nos polos, né? E cheia de irregularidades, né? Como Então, se fosse uma superfície rugosa, né? isso. Então, em cada parte dos continentes, um determinado sistema de projeção se encaixa melhor para representar. E o QGIS, ele é um programa que consegue utilizar essas diversas projeções, ele trabalha com os vetores, né, linha, polígono e ponto, né? E é um programa gratuito, né? A gente baixa ele na internet, ele tem... Cada pouco sai uma versão nova, porque ele é um programa que ele é atualizado por colaboradores no mundo todo. Então, ele vai sempre se aperfeiçoando. No começo, quando a gente fazia aqueles memoriais de reserva legal, eu e Escoton fizemos vários, né? Esse programa QGIS, ele era chamado naquela época de Quantum GIS, né? E depois eles abreviaram para QGIS. Então, a gente está desde a versão 1 do QGIS trabalhando com ele, que a gente fazia os shapefiles para fazer a reserva legal certinho com azimuth, distância, né? E agora virou um problema, porque virou reserva legal averbada, né? Agora vamos para o próximo item aqui, né? Como obter o QGIS. Aí eu peço para a Viviane, quando a gente estiver se aproximando do horário aí do intervalo, você me avisa aí, porque às vezes eu me perco aqui. Como obter o QGIS. Então, o QGIS, a gente baixa ele na internet.
A gente pode digitar QGIS direto, que ele já vai aparecer aqui, ó. Baixar QGIS, por exemplo. Ó, Todo mundo digitei. aqui já tem o QGIS instalado, será? Eu tenho. Alguém não tem o QGIS Eu instalado? tenho, mas acho que é a versão mais antiga que o Marcelo passou. Essa última não tem. Então, eu digitei QGIS ali no Google e daí ele já veio nesse site aqui, é qgis.org. Esse daqui é o site oficial do QGIS. A gente tomar cuidado de baixar de outro lugar, pode baixar com vírus. E aí, na página aqui do qgis.org, ele já direciona para baixar o QGIS 3.34, que é a última versão e é a versão que está sendo testada atualmente, né? Então, a gente não recomende que baixe essa versão aqui, que ela pode ter bugs, ela pode travar, ela pode ter problemas. Aí a gente orienta para que baixe a versão mais estável, que é a versão LTR, né? A gente clica aqui na versão mais estável, ele dá essa... Eu não sei se ele já começou a baixar ali, ó. Já começou a baixar, ó. Aí, se você quiser fazer uma doação para a equipe que trabalha, mas não há necessidade. Fecha a mensagem ali e ele já começou a baixar, ó. Ele é um programa relativamente grande aí, e aqui no caso meu, aqui pela velocidade da minha internet, ele demoraria 2 horas, 1 hora para baixar. Mas eu vou interromper aqui porque eu já tenho ele instalado. Então, vamos parar e fechar isso aqui. Tranquilo como que baixa o QGIS? Acho que tá bem tranquilo, sim. Uhum. Então, como obter o QGIS, expliquei o que é o QGIS, que é um programa e tal. Agora, a gente baixa o QGIS, instala ele, e aí vamos abrir o QGIS para ver o que é que... Deixa eu até fechar ele aqui. Fechar. E aí, quando a gente baixa ele, ele cria na área de trabalho uma pasta. Ó. Eu tenho até a versão anterior e a versão mais nova. Quando a gente atualiza, não precisa desinstalar a versão anterior, pode ficar com as duas versões instaladas. Aí ele cria uma pasta, e dentro dessa pasta tem um arquivo aqui QGIS Desktop, que é o que vai abrir o programa. Eu já criei um atalho na área de trabalho, mas se eu clicar aqui 2 vezes em cima, ele já vai abrir também. Aí essa daí é a carinha inicial do QGIS. Ele aparece aqui os projetos recentes, né, que foram abertos. Aqui eu estava trabalhando ontem, antes de ontem, no projeto Melhor Caminho. Então, aqui o último que eu abri foi esse. Aí esse daqui era o Carleste, que o Carlos do Ciagro lá desenvolveu. E esse daqui era o projeto padrão nosso. Então, fica numa sequência dos últimos arquivos que foram abertos, né? A gente pode dar 2 cliques em cima e abre o último projeto. Mas no caso aqui, quem instala, não vai aparecer nada aqui de últimos projetos abertos. Então eu vou começar do zero aqui, ó, criar um projeto novo, do zero. Aí, ó, ele abriu aqui a tela em branco e eu deixei propositalmente aqui sem ter nenhum complemento mostrando aqui, né? Então, o que a gente precisaria colocar aqui no QGIS? Aqui uma imagem de fundo, né? Para a gente poder se localizar. Aí tem um complemento no QGIS que chama Quick Map Services. Não sei se vocês já instalaram, se não instalaram. Quem não instalou, a gente tem que vir aqui em gerenciar e instalar complementos.
clica ali, e aí ele vai aparecer os complementos que você pode instalar, né? Então, a gente marca aqui tudo e digita aqui o Quick Provavelmente Map essa Service. versão nova não veio, né, com isso aí instalado. Então, daí, ó, quando a gente digita aqui, o Quick Map Services, ele aparece aqui para instalar. No meu caso, ele já está instalado, então eu poderia desinstalar ou reinstalar. Aí, quem não tem instalado, aí instala ele. Aí, ele não está aparecendo aqui na minha tela, porque eu desmarquei ele. Aí, se eu marco ele de novo, ele apareceu esse mundinho aqui, ó. Então, ó, apareceu o mundinho ali. Aí, quando a gente clica aqui no mundinho, ele aparece uma sequência de opções aqui que a gente pode adicionar de imagens de fundo. Ó. Tem a do Google e Google Satélite. E aí, às vezes, quando a gente instala pela primeira vez esse complemento, ele não aparece o Google aqui. Então, aí a gente tem que vir em configurações, e daí tem aqui More Services, e daí tem que clicar aqui em Get Contribute Page, aqui. Eu não sei falar bem esse inglês aí, mas a gente clica aqui, e aí ele faz o download da última versão aí de camadas disponíveis para a gente colocar de fundo. Fala de novo onde você vai, configurações. Então, vamos lá. Mundinho aqui, configurações, que é o Settings. E daí tem aqui More Services. E esse Get Contribute Page aqui. E dá um clique em cima e salvar. E daí ele vai aparecer as camadas, todas essas camadas aqui. Na primeira vez que a gente instala, ele aparece só umas 4, 5 camadas aí. E daí nós temos o Google, tem negócio da NASA, tem o OpenStreetMaps aqui que aparece as estradas. Vou colocar o OpenStreetMaps aqui, o Standard aqui, ó. Olha, apareceu um mapa do mundo aqui, porque eu não localizei, não foquei em nenhuma coisa aqui. E aí vou colocar o do Google também, que a gente está acostumado aqui, ó. Google Satélite. E aí ele deixa a ordem das camadas. O Google Satélite ficou por baixo e o OpenStreetMaps ficou por cima. Se eu arrasto ela aqui para cima, aí ficou o Google Satélite por cima. Aí vamos procurar alguma coisa aqui. Vamos desligar aqui. A gente pode habilitar e desabilitar as camadas aqui. Vamos desabilitar o Google Satélite e deixar no OpenStreetMaps aqui, que tem o nome das cidades. Ó. Marcelo. Oi. O QGIS, ele puxa um link, essa imagem é atualizada automaticamente ou cada vez que muda a imagem do Google, a gente tem que puxar de novo? Não, ele atualiza automaticamente. Ele sempre trabalha com a versão mais atual. Existem complementos que têm imagens históricas. Inclusive, o Carlos lá do Ciagro está buscando fazer algum treinamento aí para a gente para como inserir imagens históricas no QGIS. Eu ainda não sei fazer isso, mas ele falou que tem como. Então, ó, pelo OpenStreetMaps é possível visualizar aqui ó, as rodovias, as cidades. Eu já estou procurando aqui Rio Claro, por exemplo. O Horto aí. O Horto, nosso famoso Córrego Ibitinga. Eu aprendi com o Marcos a localizar o Horto. A partir daí você acha a cidade da regional. Então, e aí, ó, esse projeto que eu abri aqui, ele veio por default aqui, como o Carlos fala, nesse EPSG aqui, que é o Sistema de Referência de Coordenadas, 3857. Esse daqui, eu cliquei aqui em cima dele, ele é o WGS 84, ó,
3857 UTM, ele é muito próximo ao Sirgas 2000, latitude e longitude. Na verdade, isso aqui não está em latitude e longitude, está num outro sistema de coordenada meio esquisito aqui. Então, a gente pode vir aqui em projeto, propriedades do projeto, e definir o sistema de referência de coordenadas, né? Então, quando a gente abre o QGIS pela primeira vez, ele vai dar alguns que a gente não conhece aqui. Aqui, como eu já utilizei o Sirgas 2000, graus, minuto, segundo, ele já aparece aqui. O UTM 23, Sirgas 2000, ele já aparece aqui, mas você pode pesquisar aqui no filtro. Você pode digitar Sirgas aqui, ó, e ele já vai aparecer todos os Sirgas aqui, ó, os que foram utilizados, e tem Sirgas 2000, que é das Américas, aqui de outros países também. Então, a gente vai filtrando aqui pela pesquisa. Aí, no caso, vamos colocar, a princípio, o Sirgas 2000 em grau, minuto, segundo. E aí, vocês vão ver que, ó, a coordenada já mudou aqui, ó. E por que a gente não colocaria o Sirgas 2000 UTM 23, zona 23? Podemos pôr também. Mas, assim, muda muita coisa? Não, ele vai apresentar a coordenada, porque você vê como que é legal o QGIS, né? O Google Earth também faz isso, ele trabalha o UTM e latitude e longitude. Mas o QGIS, ele tem um universo de opções muito maior do que o Google Earth. Então, ó, a gente pode vir aqui em projeto, configurações. Cadê configurações aqui? Não é propriedades? Acho que era propriedades, isso aqui. Propriedades. E aí, ó, o que ele veio default era esse WGS84 Pseudo Mercator. Lembra lá do Mercator lá de 1500 e bolinha? Esse nome vem lá dele. A gente pode colocar o Sirgas 2023, ó, que aí ele já se restringe a essa parte aqui, que é o Fuso 23. Ó. O fuso que a gente está, né? Isso, que é o que melhor representa uma parte do estado de São Paulo. E a outra parte do estado de São Paulo está no Fuso 22 aqui, ó. Que dá menos distorções de áreas e distâncias. Nós vamos adotar qual? Depende o que a gente está fazendo. Tem hora que a gente tem que estar no grau, minuto, segundo, no Sirgas 204674, tem hora que a gente tem que estar no UTM. Eu prefiro deixar o QGIS sempre no 4674. Daí, quando a gente precisa fazer alguma coisa, inserir alguma coordenada, alguma coisa em UTM, aí eu mudo para o 31983. A gente teria que trabalhar na região que está a propriedade. Um exemplo, a Viviane vai lá para a casa dela, lá no Rio Grande do Sul, ela mudaria o QGIS para aquele... Então, ela poderia, assim, para todo mundo trabalhar no mesmo sistema, era bom que todo mundo ficasse no 4674, porque ele serve para o Brasil todo, né? Inclusive, o INCRA, ele abandonou o sistema UTM. Você vê que o CIGEF tem a segunda norma, que era a UTM, e a terceira norma, que é o Sistema Geodésico Local. Trabalha com graus, minutos, segundos no sistema Sirgas 2000. Então, é melhor, assim, para fins de cálculos, de padronização, trabalhar no 4674. Porém, o CAR trabalha com o TM, né? Então, assim, se fosse uma escolha minha, eu trabalharia sempre no 4674, porque tem casos que tem propriedades, e tem muitas propriedades, né? Que elas estão metade em um fuso e metade em um outro. Então, como é que você vai fazer os cálculos nessas propriedades que estão em dois fusos ao mesmo tempo? É como a questão dos biomas, né? Como é que você calcula
o artigo 68 para uma propriedade que está 2/3 no Cerrado e 1/3 na Mata Atlântica. As coisas vão ficando cada vez mais complexas, né, os cálculos. Então, eu, assim, prefiro... E aqui a gente pode mudar também. A mesma coisa que eu fiz lá em projeto propriedades, a gente pode clicar direto aqui em cima, que ele aparece aqui para mudar. E o horário nosso está 10. Então, não, eu estou controlando o horário. Então, a gente fica nesse 4674 aí, Sirgas 2000. É. Então, deixa eu abrir aqui como que tá a pauta, porque eu me perco também um pouco E aqui. esse 4674, qual que é a unidade da coordenada? Ele é em graus decimais, né? 4674 aqui, ó. Ó, graus decimais que ele está apresentando ali. Acho que antes da gente começar a inserir pontos, linhas e polígonos, aqui tem mais uns complementos que eu gostaria que vocês instalassem, né? Tem um complemento muito bacana, que é o lat-long-tools, que é para copiar a coordenada e inserir coordenada. Por exemplo, se agora eu quisesse trabalhar com o lupa, inserir uma coordenada do lupa, aqui, ó. Se for no 4674, já não vai dar certo, entendeu? A gente precisa estar em UTM. E aí tem um complemento, gerenciar e instalar complementos, que ele chama lat-long-tools. Deixa eu marcar aqui os instalados. Será que eu desinstalei tudo? Ah, não, aqui está marcado aqui, ó. Vamos procurar onde que ele está aqui, ó. Esse complemento aqui, ele está desmarcado, no meu computador aqui ele está instalado, mas no de vocês pode ser que ele não esteja. Então, precisaria instalar esse complemento aqui. Só digitar lat, espaço long, tools, ele vai aparecer. Eu vou habilitar ele aqui para ele aparecer o ícone dele aqui para mim, ó. Tá vendo? É esse complementinho aqui, ó. Aí tem esse QAD aqui, ele trabalha com AutoCAD, ele não é tão necessário. Talvez a Isabela, que já tem mais conhecimento de AutoCAD, ela poderia trabalhar com esse daí. Mas um outro complemento que é bastante útil para trabalhar com memoriais descritivos, reconstituir matrículas, é esse LF Tools aqui, ó. Vocês podem pesquisar por ele, né, em todos os complementos aqui, e instalar também. Eu vou habilitar ele também aqui para ficar... Esse LF Tools, ele já salvou a gente em várias situações, assim, onde a gente não tinha, né, o perímetro do imóvel, aí a gente tem a oportunidade de digitar, né, os pontos, às vezes tem na matrícula a descrição do perímetro, é bem interessante. O LF Tem um Tools, vídeo, inclusive, né, seu, Viviane, sobre isso, né? Tem, nem lembrava. Quando a gente habilita o LF Tools aqui nos complementos, ele não apareceu nada ali, ó. Você vê que a gente habilita e desabilita aqui, não acontece nada. Então, como é que a gente acha o LF Tools aqui no QGIS? A gente vem aqui na caixa de ferramentas, ó, essa engrenaginha, clica aqui, e daí ele aparece aqui, ó. É o último que aparece lá embaixo. Na verdade, acho que é por ordem que a gente habilita e desabilita lá no sistema, ele vai aparecendo aqui. Ou é por ordem alfabética. E aí ele tem um conjunto de ferramentas aqui que é possível utilizar alguns para reconstituir memorial descritivo, outra tem negócio de drone, tem um monte de coisa aqui que eu não sei mexer com tudo isso também. Aí a reconstituição de matrícula é esse azimuth e distância aqui, por exemplo. Aí, ó, no caso aqui ele está no 4674, não dá para reconstituir memorial descritivo no 4674. Primeiro a gente tem que mudar para o UTM para poder inserir as distâncias, senão ele vai utilizar a distância em graus, né?
E, na verdade, a distância é em metros, por isso tem que mudar para o 31983 aqui, que é o UTM. Sobre isso aí tem um vídeo gravado da Viviane, não tem? Isso, tem. Aí, a princípio, eu vou fechar a minha caixinha de ferramentas aqui, que eu não vou precisar do LF Tools agora por enquanto. Bom, aí o que é que acontece com a maioria das pessoas? Olha, ele precisa retificar um CAR e ele tá com essa tela aqui do QGIS. Como que ele vai fazer aqui para ou fazer um CAR novo, respeitando os limites de outras propriedades, né? Então ele vai ter que... Vamos imaginar o seguinte, que ele queira desenhar um CAR novo aqui. E nascente, rio, ele queira representar um CAR aqui nessa área do mapa. Então, ele vai ter que trabalhar com vetores. A imagem a gente já colocou aqui, né? A imagem. Inclusive, é possível colocar a imagem da ortofoto. Ela está na nossa pauta aqui, ela está um pouquinho mais para frente, mas, ó, imagens raster, ela está o último item aqui, ó, camadas WMS. Camada WMS significa que ela vai buscar a camada de um servidor externo, que chama Web Map Service. Então, acho que vamos, já como nós inserimos a imagem do Google, vamos inserir uma camada do DataGel aqui, a ortofoto, que ela nos auxilia porque ele vai buscar a imagem dessa região aqui do ano de 2010, que é mais próximo do que o CAR pede. Então, vamos lá na internet, vamos buscar o Web Map Services aqui do DataGel. Então, digita DataGel CAR, já buscou aqui. Eu já clico aqui. E aí tem aqui, base imagem. Esses dias eu fiz isso daí para a Viviane, para puxar um mapa como que chama? De águas subterrâneas. Então, aqui nós temos um monte de base imagem aqui, ó. Tem ortofoto, região metropolitana, Vale do Paraíba, tem um monte de coisa aqui, mas como não é da região nossa, você vê, ó, se a gente estivesse analisando um CAR lá da região metropolitana da Baixada Santista, que, aliás, a gente tinha alguns CARs judicializados dessa região aqui, ó, só que nós nunca usamos isso. Ó, tem do Vale do Paraíba 2007, ó, Bragantina 2007, tem o Ortofotos, Projeto de Preservação da Mata Atlântica 2001. Aliás, vamos tentar ligar esse daqui só para ver o que é isso. Onde que ele vai acender? Ó, ele acendeu aqui, ó. Ele não pega o estado todo, ó. Mas se tivesse CAR dessa região aqui, ó, é de 2001. É ortofoto, e daí ortofoto é imagem boa, ó. É para ser boa, né? Ou a minha internet que tá ruim. Não é. A minha tá demorando também. Então, depende de um servidor, depende do potencial lá do servidor, né? A internet não é só da gente, é dele também, ó. Então, olha que legal aqui, ó. Imagem de 2001 com uma boa resolução. Mas nós não vamos inserir essa daí. Nós vamos pegar aqui, ó, essa última de baixo aqui, ó, que é do estado todo. 2010, 2011. Aí, ó, em vez de eu habilitar ela, vou só habilitar ela aqui para ver como que é essa região aí. Que às vezes eu clico para habilitar, ela... Aí. Essa daí tá até melhor do que a outra, tá vendo? Aí a gente clica nesses risquinhos da direita aqui e ele vai dar
o endereço dessa camada, ó. A gente copia esse mais comprido aqui, ó, de cima. Primeiro. Deixa eu... Então, Ctrl C. E voltar lá no QGIS. Aí, aqui no QGIS, o meu tá aparecendo essa barrinha lateral aqui, que é para adicionar camadas, ó. Ele pode adicionar camada vetorial, camada de imagem, camada de malha, camada de texto. É um monte de coisa aqui que a maior parte eu também não sei o que significa. Ó, camada virtual, ó. Esse daqui é de banco de dados, ó. E daí, ó, tem abaixo de banco de dados aqui, que é um elefantinho, tem esse primeiro mundinho aqui que aparece, que é WMS, ó. Adicionar camada WMS. A gente clica nela. E aí, ó, eu já tinha inserido aqui. Eu vou até remover, ó. Remover. Ó, tinha cartas do IGC, eu vou remover. Para ficar cartas do IBGE, remover. Agora não tem nada, ó. Tá vendo? Não tem nada inserido. Eu vou clicar aqui em novo. Então, eu posso remover também, se tiver alguma aqui, cartas do Ah, acho IBGE. que não remove não, Viviane, porque vai Tá, que vou aqui no deixar. treinamento a gente remove. Se der algum problema, aí não vai estragar o seu aí que está funcionando. Aí, ó, eu vou colar aquele link aqui. Na verdade, eu vou colocar o nome aqui em cima. Ortofotos. Vamos pôr um outro nome. Ortofotos Datagel. E o link eu vou colar aqui. E daí a gente dá um OK aqui, ó. Aí, ó, Ortofotos Datagel. Ele apareceu ali. E agora eu clico em conectar. Aí ele apareceu aqui, ó, Ortofotos 2010. E ele descreve aqui um pouco do que significa aquilo ali, que é raster. Aí eu clico aqui em cima, na primeira linha, e clico em adicionar. E não aconteceu nada. Aqui aconteceu. Aqui ali apareceu agora. Eu cliquei a segunda vez, deu certo. Deixa eu fechar aqui, ó. É que ele ficou por baixo do Google Satélite, ó. Ó, ele ficou por baixo. Então eu vou puxar ele para cima do Google Satélite. Aí, ó. Agora nós estamos com a ortofoto. Para Bacana, que pessoal. serve essa ortofoto? O que a gente pode ver nela de diferente do Google? A ortofoto, o estado de São Paulo, na época do CIGAM, ele contratou uma empresa para fazer o imageamento do estado de São Paulo todo para fins de elaboração do CAR. Então, é uma imagem mais próximo à época de 22 de julho de 2008. Entendi. Então, porque assim, a vegetação nativa que a gente teria que desenhar lá no CAR é a vegetação nativa de 22 de julho de 2008. Olha que legal a nossa propriedade. Esse Aí, ó. caso aí é aquele curioso lá que o cara É. enterrou essa propriedade inteira aí, ó. 2008 Olha, agora, hoje não tem mais, tá vendo? Esse cara fez um buraco e enterrou a propriedade inteira dentro do buraco. Fazenda Jequitibá. Então, ó, inserir a carta não, as Desculpa, gente, eu ortofotos. não entendi o que o cara fez. Ele enterrou a propriedade? Eu não entendi Ele essa parte. desmanchou a sede, cara. Ele desmanchou, Ah! estavam Tá vendo a roubando sede aqui, essa árvore aqui, ó? A árvore permaneceu, ó. Ah, Um entendi. grande ceramista aqui de Rio Claro que fez isso. Isso aí é real, tô falando a verdade.
É coisa de nego pobre. E cada palmeira dessa daqui, acho que custava uns 10 mil reais, né? Essa entrada aqui. Mas tudo bem. Vamos, para fixar mais, vamos inserir a camada lá do Datagel da carta 1 para 10 mil e BGE também. É interessante trabalhar. Ortofoto do estado de São Paulo. Então, nós temos aqui, deixa eu fechar aqui, base imagem, base IGC, ó. Aí, a base IGC, ó, eu tenho aqui cartas topográficas 1 para 10 mil, ó. A gente clica aqui nos 4 risquinhos. Se correr tudo bem, ele abre um link aqui para a gente O meu copiar. Datagel não tem esse bases de IGC. Por que será? Você pesquisou por Datagel Car? Não, só Datagel. Então, eu vou tentar de novo aqui. Porque às Esse vezes imagem de IGC é para Tá ser a mesma coisa? tá em base cartográfica, Viviane. Ah, tá. O Obrigada, meu Datagel tá em base cartográfica. Ah, tá, achei. Base é o Neto que cartográfica. está falando? É. Ctrl C. Bom dia, Neto. Copiei Bom aqui dia. Quietinho aqui, mas tô escutando. o link do Datagel e vou ir lá no QGIS de novo. Eu não preciso habilitar para copiar o link, né? Não. Aí, ó, vem de novo aqui no primeiro mundinho aqui de cima para baixo, adicionar camada WMS. E daí eu vou em nova, e aí eu vou colocar aqui cartas IGC. 1 para 10 mil, mas nem vou colocar 1 para 10 mil. E a URL eu vou dar Ctrl V aqui, e OK. E aí vou clicar em conectar. Aí, Marcelo, olha, abriu aqui. Aquela pergunta que eu fiz se atualizava ou não, então é isso aí, era essa a minha dúvida. Quando você põe essa WMS aí, ela está puxando de um site online, né? Isso. Coisa atual, que está lá no link. Se o servidor mudar, ele muda automaticamente. Se o servidor... Muda automaticamente. Quando não é essa extensão aí só quando a gente muda mesmo. A imagem do Google, por exemplo, não é WMS. É isso? A imagem do Google, você fala de WGS 84? Essa imagem aí de fundo que você tá vendo do Google, não é WMS. Não, não é WMS. E ela se atualiza Ela se atualiza. por outro modo, não online. É, porque aí a gente usou aquela ferramenta do Quick Map Services, né? É uma ferramenta diferente para inserir essa imagem de fundo. Aí as regras de atualização lá do Quick Map Services são diferentes dessa do servidor do Datagel. Inclusive tem uma outra ferramenta que pode se adicionar a imagem do Google também, que eu posso explicar para vocês aqui. Eu acho que eu tenho ela instalada. Bom, vou adicionar aqui a carta topográfica 1 para 10 mil aqui. Adicionar. E a princípio não aconteceu. Ah, agora sim, ela demora um pouquinho. Fechar. Aí, ó, ele veio aqui por cima. E nós podemos trabalhar com transparência também dessas imagens aí, sabe? A gente vem, clica com o botão direito em cima, clica em propriedades, e aí a transparência, se eu botar aqui 50%, dá um OK, espera um pouquinho, se correr... Colocou em 50%? Coloquei em 50%. Aí, ó.
Aí a gente visualiza a imagem de fundo e a carta topográfica também ao mesmo tempo. E a gente consegue ver, por exemplo, o traçado de um rio aqui, ó, sobre a ortofoto. Esse rio aqui, ó. É útil para os casos em que a gente fica na dúvida, né? E outra Esse rio pergunta, aqui, Marcelo. que sofreu A o escala- assoreamento lá, deixa eu apagar aqui, ó. Esse rio aqui, ó, ele andou mudando de lugar, desapareceu, ó. Tá vendo, ó? Aqui na ortofoto, ele tá aqui, na carta do IGC ele tá um pouco para cá, e no Google, No Google ele não existe, plantaram por cima. na verdade é sei lá o aqui, que ó. fizeram. No Google ele desapareceu completamente, ele brejou tudo aqui, ó, virou um banhado. A gente não precisa ter nenhum cuidado com relação à escala e norte aí dessas imagens, né? Que a gente puxa. Não, Tudo automatizado pelo QGIS mesmo. é. Porque a Então, carta 1/10.000 vem certinha, né? vem certinha no... Porque a carta, ela, o sistema de referência de coordenadas dela, ela é... Eu não lembro agora se ela é SAD 69 ou se é Córrego Alegre. Eu acho que ela é Córrego Alegre. E daí, quando a gente trabalhava com as cartas em papel, lembra? A gente tinha que converter de Córrego Alegre para SAD 69, naquela época lá que não existia o Sirgas 2000. E agora o QGIS já converte automaticamente para o Sirgas 2000, que é o datum que está selecionado aqui, ó. Como que você faz para sobrepor uma imagem com a outra mesmo? Ortofotos com Google Satélite, quer dizer, ortofotos de cartas topográficas com Google Satélite? A gente pode arrastar para cima e para baixo aqui, ó. Se eu, por exemplo, se tá ligado aqui a ortofoto e o Google Satélite, mas só está aparecendo o Google Satélite. Se eu arrastar essa daqui para baixo, ó, o Google Satélite, ele mudou a ortofoto, tá vendo? Mas como sobrepõe que você tinha feito? Eu perdi aquela parte que dá para ver o rio e a carta topográfica. Ah, eu coloquei Eu sei o que transparência. é, tá? É assim, ó, Transparência. você só habilita a janelinha e desabilita, e põe transparência. Eu coloquei 50% de transparência aqui, ó, Tá, em propriedades, ó. Tá, perdi essa parte. E aí, ó, opacidade global aqui eu coloquei 50%. Ah, tá, entendi. Obrigada. Bom, deixa eu ver o que está na programação aqui. Marcelo, agora são 10h30. São 10h30 e eu não consegui aplicar, passar tudo aqui. Tipos de vetores, imagens raster, imagem raster. Na verdade, a gente poderia inserir outros tipos de imagens aqui. Se a gente tem um arquivo de imagem, a gente pode adicionar imagem lá. Vamos fazer um intervalinho de 15 minutos? Daí eu termino de falar sobre essas coisas aqui. E daí a gente importa depois camadas do SICAR estadual e faz as edições e exporta para o CAR. Beleza? 10h45 a gente volta, então. Até mais então, pessoal. Vou interromper a gravação aqui.